ou seja, uma criança, por exemplo, outra dúvida que muita gente tem e levanta, e sempre levanta essa discussão. Uma criança que joga jogos mais violentos, né? Para a idade dela ou não, porque mesmo os jogos eles têm classificação, né? Essa criança jogando muito jogo assim de tiros e tudo mais, ela pode vir a desenvolver uma predisposição para isso? Ou esse tipo de coisa nasce com o sujeito? Como é que funciona? Isso é uma questão interessante. Primeira coisa que eu tenho que te dizer, que é uma coisa objetiva, é que precisa ter educação, né? Precisa ter os pais dando uma boa formação para essa criança, Claro. tá certo? Todo transtorno psiquiátrico, todo, isso sem exceção, ele tem que ter uma predisposição genética. A predisposição genética per se não quer dizer que a pessoa vai desenvolver o transtorno. A predisposição genética, ela existe. Vou dar um exemplo aqui. Tá. Eu posso nascer com um genoma totalmente propenso ao diabetes. Não é isso? Sim. Agora, se eu der a sorte de nascer numa família que vai me dar uma alimentação adequada, se eu tiver uma assistência médica correta, se eu tiver hábitos saudáveis, se eu for encaminhado para fazer exercício todo dia, se eu for um atleta, ou se eu for, enfim, se eu não sair comendo um monte de bobagem, né? Uhum. Eu não vou desenvolver o diabetes. Agora, se eu caio numa família que todo mundo é glutão e todo mundo come carboidrato em excesso, certamente eu vou ter diabetes. Então, eu fiz isso para Claro. ter uma analogia, para fazer um paralelo com a doença mental. Uhum. A doença mental, ela tem, em maior ou menor proporção, uma predisposição genética de base. Agora, Sim. isso não quer dizer que o sujeito vai ser doente. Precisa haver uma série de conjuminações com fatores estressores ambientais para que a doença venha a eclodir, né? Então, Uhum. toda doença ela é a soma entre essa predisposição genética, né? Nós vamos falar aqui em endofenótipos anormais, né? Hum. Com os fatores estressores ambientais, que em conjunto podem fazer com que a doença ecloda, né? Uhum. E também é importante, né, a gente não deixar misturar o conceito de psicótico com o conceito de psicopata. Tá. Tá certo? Isso é uma coisa importante. Eu falei, eu Eu, falei. eu esperei um pouquinho Eu aqui para falei, eu falar, falei. mas é muito importante isso, Tá. porque o psicótico ele pode ser um esquizofrênico, ele pode ser um deprimido, ele pode ser um bipolar, até um demente tem Tá. comportamentos psicóticos, né? Uhum. Então, o termo psicótico, a síndrome psicose, ela se aplica a várias doenças Tá. mentais, doenças psiquiátricas que podem cursar com comportamentos psicóticos. Essas pessoas são doentes mesmo, elas são inimputáveis e elas são passíveis de tratamento. É claro que se um indivíduo desses sai matando pessoas e a polícia prende, ela vai ter que ir para um hospital de custódia, né? Tem que ir para o que se chamava antigamente de manicômio judiciário, Uhum. né? Mas por que isso, né? Ela precisa ter o tratamento, portanto, ela não pode estar na cadeia, tá certo? Tá. Também porque se for para a cadeia, ela vai ser dilacerada lá Massacrado, pelos, claro. massacrado lá Aham. pelos outros presos, e também ela não pode conviver com a sociedade, não pode estar em casa fazendo tratamento ambulatorial, porque ela apresenta um grau de periculosidade alto, né? Então não tem jeito, Sim. tem que tirar esse indivíduo de circulação, claro que no meu modo de ver, pelo menor tempo possível, né? Para que você possa tratar, tirar ele da crise, etc. E a partir do momento em que cessa a periculosidade, você pode voltar com ele para o meio, para o convívio social e continuar o tratamento em ambulatório. Tá. Né? Esse é o ideal. Né? Uhum. Mas é claro que tem casos, como eu já vi, que
a pessoa é irrecuperável, né? Tem casos que não tem jeito. Sigam as nossas redes sociais, @barbacast tudo, menos no Twitter, que é @barbacast1. E tem o nosso link do Telegram aqui para vocês também entrarem, onde a gente divulga quando a gente vai começar alguma resenha e tudo mais. Enfim, em breve a gente vai ter cortes exclusivos lá para o Telegram, tá bom? Aqui embaixo tem um curso do Peter, que é o YouTube sem aparecer, para quem quer ganhar dinheiro com o YouTube e fazer um bom trabalho, na verdade, aparecendo ou não. O link é o primeiro link da descrição. Então, se vocês quiserem, pode comprar que vale a pena. O Peter tem, só no canal principal dele, 16 milhões de inscritos, fora os outros canais aí, enfim, então vale a pena.